Vamos lá, deixa eu terminar aqui de divulgar. Divulguei. Terminei, divulguei. Caramba! Vamos lá. Agora eu consigo focar aqui. Seja muito bem-vindo todo mundo, gente! A gente vai falar de quê hoje? A gente vai falar de emoção. Emoção. Quantas emoções existem? Vocês têm noção de quantas emoções existem, assim? A gente pode falar um pouquinho sobre a escala das emoções, né? Mas eu quero trazer aqui 5 emoções que são emoções básicas e que elas dão origem a outras emoções, inclusive, na nossa vida, né? Se você já assistiu aquele filme Divertidamente, quem aqui já assistiu o filme Divertidamente, bota aí pra eu saber. É um filme muito legal, é um filme da Disney, né? Eu já vi, eu acho que, sei lá, se duvidar mais de 10 vezes, eu acho. Não porque eu tenho filhos, não por causa disso. Além de, né, por eu ter filhos, né? Maria Clara, na época que lançou, a gente viu. Letícia, minha querida, seja bem-vinda. Vai compartilhando aí a live aí pra gente chamar o maior número de galera, pra gente poder, de pessoas, chamar o maior número de pessoas, pra que a gente possa estar conversando um pouquinho sobre as 5 emoções básicas. E aí o filme Divertidamente, ela traz, não traz umas emoções lá, que ficam lá na cabecinha de todo mundo lá? Eu gosto daquela parte, daquela cena. Ana botou aqui, já vi umas 13 vezes. Pois é. Uma porque tem filho, né? Pelo menos aqui em casa, como tem filho, a gente acaba vendo muito esse filme. Mas todos os cursos que a gente faz, coach, PNL, todos os cursos que a gente faz, o filme indicado é Divertidamente. Pra gente poder trabalhar com o quê? Com as emoções, pra gente entender como é que funciona, né? E o mais legal disso tudo é porque quando a gente começa a ver o filme várias vezes, né? Quando a gente aprende algo novo e a gente vai ver o filme, a gente saca alguma coisa diferente do filme que a gente não tinha percebido antes. Muito bacana, né? Ó, a Vivi botou aqui, perdi a conta. Pois é, eu também perdi. E eu me divirto no filme. Eu me divirto, eu choro. Eu sou chorona, tá, gente? Choro mesmo. Todos os filmes da Disney eu choro praticamente. Quando eu vou no cinema com a minha filha, meu esposo, tá em alguma cena assim, mais assim, o meu marido já me olha, minha filha já fica: mãe, você não vai chorar não, né? Falei, choro mesmo, não tenho vergonha. Quem aqui chora no filme? Fala pra mim. A Luciana falou, Divertidamente nunca assisti. Fica então uma dica da live de hoje para que você assista. Vale super a pena, é muito legal o filme mesmo. A gente começa a trabalhar, a gente começa a entender, fala sobre as emoções, fala sobre as memórias, né? Todo esse arquivo de memórias que nós temos, e aí como afeta o nosso dia a dia, como a gente age, né, de acordo com as nossas memórias, as nossas emoções. E isso é muito bacana, realmente vale a pena conferir, né? E aí hoje eu quero trazer, não vou falar de todas as emoções, né? Eu trouxe aqui, na escala das emoções, a gente poderia estar falando de várias emoções, mas eu trouxe aqui para vocês hoje o quê? 5 emoções básicas, né? Que são aquelas emoções que realmente geram as outras emoções e que afetam a nossa vida, se a gente pensar, né? Eu estava falando agora há pouco que todas as emoções, na verdade, a gente já começa a ter contato, né, com as nossas emoções desde a barriga da nossa mãe. Exatamente, aquilo, né, que a mãe passa, acaba passando para o filho de alguma forma e a gente reage, a gente recebe sim, tá? Eu super acredito nisso, os estudos demonstram isso. E aí, na verdade, eu quero até, inclusive, hoje eu falei que ia ter uma surpresa, né, uma participação especial. Oi, Letícia, tudo bom, meu amor? Compartilha a live aí que a gente está começando, ainda não falei de conteúdo. Dei só uma dica aí de um filme legal pra gente assistir, Divertidamente. Você já viu Divertidamente? Coloca aí pra mim se você já viu Divertidamente, porque vale a pena, né, esse conteúdo, né? E aí, eu quero saber de vocês, antes de eu chamar a nossa participante, eu quero saber de vocês se você conhece as 5 emoções básicas do ser humano. Quero saber se você conhece. Se você conhece as emoções básicas do ser humano, eu quero que você digite aqui pra mim. Ai, Monique, eu não conheço as 5, mas conheço 2, 3. Eneida, querida! Muito bem-vinda! Que alegria ter você aqui comigo. E aí, você coloca aqui, Monique, eu acho que uma é tal. Não, eu acho que é outra. Quem viu Divertidamente vai saber, né? Quais são as emoções aí básicas aí do ser humano, né? E aí eu quero que você digite aí que eu já vou fazer o convite
para minha querida participante. Tínhamos programado uma live juntas, só que aí hoje a gente teve reunião de equipe do Transcender. E aí eu falei, puxa, vem participar da live, vamos fazer essa live juntas. Faz tempo que a gente não faz live juntas! Vivi! Seja muito bem-vinda, Viviane Lambert, minha querida parceira, irmã, comadre, tudo junto! Tudo bom? Misturado, tudo, amiga, e você? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo ótimo, amém. Animada com essa live pra gente falar um pouquinho das emoções, né? Você sabe, né, Vivi? Tu já viu Divertidamente mais de 15 vezes, eu acho. Quantas vezes tu já viu? Eu perdi a conta mesmo, de verdade, assim, mas é uma coisa muito gostosa. Eu tenho aquela coisa, assim, de ver filmes que eu gosto repetido, assim. Às vezes eu fico com preguiça de ver um filme novo, mas eu veria Divertidamente de novo, entendeu? Eu gosto muito, e inclusive quando todas as formações que eu fiz, né, que falavam desse filme, teve vezes as crianças não quererem assistir comigo e eu assistir sozinha, tranquilamente, porque eu curto muito filme. Mãe, mas de novo. Ah, você já não viu? Vi, mas eu não sabia isso, né? Então, agora, diante dessas novas informações que eu aprendi, eu vou lá e vou rever e vou, com certeza, ter outros insights, né? Diante daquilo tudo que se apresenta ali, que eles falam sobre as emoções, né? É verdade, eles colocam de uma maneira muito, muito lúdica, né? Muito divertida, que a criança em si ela não percebe como é que é, né? Dependendo da idade da criança, mas a gente percebe que é muito inteligente o filme, né? A construção é muito inteligente. Antes de a gente começar, vamos fazer uma pose para tirar uma foto, antes que eu esqueça. Peraí. Sorriso. Isso, pra gente divulgar lá. Gente, não estava programada essa live juntas, e aí eu fico muito feliz, porque a gente estava querendo fazer uma live juntas já há um tempo, e aí eu falei, Vivi, vambora, já divulguei que a gente vai estar lá no Transcender, fazendo a live das 5 emoções básicas do ser humano, e aí ela veio aqui pra gente poder bater papo sobre isso, né? Se você ainda não sabe quais são as 5 emoções básicas do ser humano, a gente vai falar aqui para você e a gente vai discutir um pouquinho. De repente você pode trazer alguma questão sua, a gente vai conversando. A ideia é realmente ser contribuição nessa noite maravilhosa de segunda-feira, né? As 5 emoções básicas são elas: medo, raiva, tristeza, alegria e amor, afeto, né? Então, essas são as 5 emoções básicas do ser humano e elas dão origem a todas as outras emoções, tá? É muito importante você perceber, e aí talvez você pode trazer até um exemplo e pensar que essas emoções todas, elas sempre vão fazer você agir, tomar alguma ação. Ou você vai agir realmente, você vai ter uma ação para frente, digamos assim, ou você vai agir no sentido de você até mesmo ficar parada, né? E isso é uma ação, é uma escolha. Você escolhe ficar parada, você não consegue ir além. Então, essas emoções, elas vão impactar diretamente no seu resultado. Só que elas, gente, é muito legal a gente entender as emoções, porque tudo é incrível, a nossa mente é incrível, o nosso comportamento, ele tá todo interligado com a maneira que a gente pensa, com a maneira que a gente lida com as nossas emoções, né? Então, por exemplo, uma pessoa que sente raiva, por exemplo. Uma pessoa que sente raiva, de repente uma determinada pessoa vai lá e vai ser agressiva, vai meter um soco na parede. E uma outra pessoa que sente raiva, às vezes vai se sentir tão acuada e vai reagir de uma outra forma, completamente diferente. Então perceba que as emoções, elas realmente vão agir, né, vão gerar ações diferentes em determinados indivíduos. E por que geram ações diferentes em determinados indivíduos? Porque cada um teve uma história. Cada um criou o que eu e Vivi, a gente sempre fala, tem um caminho neural que já foi alimentado para determinada ação diante daquela emoção que vem. Na live de ontem, eu usei muito exemplo de emagrecimento, né? Assim, a tristeza, por exemplo. Muitas mulheres. Vivi, depois você me diz se isso acontece com você ou se você já conheceu alguém assim. Quantas mulheres comem doce porque se sentem tristes? E a tristeza é uma das 5 emoções básicas, né? Que vão dar origem a outras emoções. Mas, gente, o que tem de mulher que come doce?
Ou não, tem aquela mulher que às vezes não gosta de doce, né? Gosta de salgado mesmo. Eu como um cachorro quente, como uma pizza, como não sei o quê. Por quê? Porque eu tô triste. Então, olha que interessante, né? Como uma emoção, ela vai gerar uma ação em você. E quanto mais você mostrar para o seu corpo, para a sua mente, que esse é o caminho que você conhece, a nossa mente ela fica viciada naquele caminho. E ela só te mostra aquele caminho. Incrível isso, né, Vivi? Se a gente parar para pensar, né, como que a gente acaba agindo mediante as nossas emoções. Eu via muito isso. A gente cria o hábito, né? Por exemplo, assim, o estresse é uma emoção, né, é uma situação que vem da raiva. Então, a pessoa tem aquela raiva, fica naquela frustração, e aí ela vive numa situação de estresse. Então, por exemplo, era a coisa que mais, assim, era forte em mim, era o estresse proveniente da raiva, e eu sempre falo da minha TPM. Né? Então, eu era movida não pela tristeza, mas pela raiva, e eu comia o doce, né? Para me acalmar. Aí, nesse caso, algumas pessoas comem para buscar alegria, e eu buscava acalmar com o doce. Então, era sempre aquele momento que eu estava desesperada no chocolate, e tudo muito doce, muito doce. E a gente conheceu, né? A gente começou o desenvolvimento humano como clientes de coaching, nós duas, de emagrecimento. Eu comecei emagrecendo e te indiquei. E tem até aqui do meu lado, assim, isso aqui tá desde a semana passada. Porque eu falo assim, um dia eu vou subir com um cafezinho aqui pro escritório, um chocolate que nem é o que eu mais gosto dos amargos. Porque eu gosto de chocolate sem açúcar mesmo. Hoje em dia, uma barrinha de 25 gramas de chocolate sem açúcar com café é assim o êxtase para mim. Quando eu tive fases da minha vida do pré-vestibular que eu comia uma barra de chocolate assistindo aula de física. Porque física era algo intransponível para mim. E hoje eu amo física quântica. Olha que loucura, né? E na época eu falava assim, cara, física, eu não vou passar no vestibular por causa de física. E eu assistia literalmente comendo uma barra inteira de chocolate. Que naquela época, né, as barras de chocolate eram enormes. Descontando todo aquele estresse, né, aquela ansiedade, tudo isso movido por quê? Pelo medo de não dar certo, né, que a preocupação é o medo, a ansiedade, é aquele medo do futuro, do que pode ser, do que pode não ser. E eu era muito movida por essas emoções e realmente descontava muito com o chocolate especificamente. E aí, o quanto a gente percebe que a gente vai criando esses hábitos. Então, eu realmente criava um hábito. Eu sabia que ia ser aula de física, eu ia lá e comprava meu chocolate. E, às vezes, a gente tem muita dificuldade de desenvolver um hábito novo, né? E fica perdido. Como é que quando a gente vai passar por um processo de emagrecimento, né? Os novos hábitos alimentares. Como é que eu vou comer isso? Mas eu não gosto disso e tal. E aí, de repente, a gente para pensar o quanto a gente já faz isso sem ser de propósito. Então, fazer isso de propósito não é tão difícil assim. É só a gente quebrar aquelas barreiras da nossa mente, né? Eu não consigo, porque a gente consegue sim, a gente faz isso o tempo inteiro. A gente vive movido pelas nossas emoções. E aí que a gente tem que começar a pensar na inteligência emocional, né? No autoconhecimento, para você reconhecer isso em você aprender aí reconhecendo, opa, tô entrando naquele espaço, tô entrando naquele momento, tô em contato com aquela emoção. Qual que é a emoção aí que é a minha maior fraqueza? Né? A emoção básica que é a minha maior fraqueza. E a gente fala muito do medo, tem falado muito, né? A gente fica trabalhando nos polos do medo e da alegria, né? E como que o medo, ele se disfarça e as pessoas não percebem, né? Que aquilo é medo. Como eu falei, a ansiedade é o medo do futuro, é o medo do incerto, é o medo do desconhecido. Então, muitas coisas também são medo e a gente não percebe. E a gente, no fundo, está procurando o quê? A alegria, né? A gente está se afundando no chocolate para procurar uma alegria, sair daquele estresse, para sair da tristeza, né? Quem vai muito para esse lado. Então, a gente está sempre vivendo movido por essas emoções. E aí que a gente vai trabalhar 1000 coisas aí que é justamente para a gente não viver movido por elas, né? É verdade, assim, emoção, né, se a gente pegar a origem da palavra, ela já dá uma ideia de movimento, né? Exatamente porque ela gera um comportamento em você, né? Então, por exemplo, tem gente que tem o medo, assim, tem gente que tem o medo, mas o medo impulsiona.
né? Dá um certo ar de desafio em determinados momentos, em determinadas situações. Tem outras pessoas que têm o medo e simplesmente paralisam e não conseguem fazer mais nada, né? E quando a gente fala de medo, né, a gente não está falando daquele medo da barata, o medo da lagartixa, não é esse medo que a gente está falando. É um medo muito mais profundo que muitas vezes te faz não conquistar aquele resultado que você tanto deseja, né? Não, porque ter medo, gente, todas as emoções, a gente tem que ter em mente o seguinte, todas as emoções a gente precisa ter, né? Todo mundo sente raiva, medo, tristeza, alegria e afeto. Todo mundo. A grande questão é, por exemplo, quando o medo é tão grande, né, que te afeta a sua vida, gera um comportamento que é nocivo para você e que te atrapalha no dia a dia. A tristeza, por exemplo, a grande questão é quando você vive uma tristeza tão profunda e que depois se torna uma depressão, por exemplo. Então, a gente precisa se atentar a isso. E é aquilo que você falou, a questão da inteligência emocional. Inteligência emocional é o quê? É você entender qual emoção você se conecta, qual emoção você acessa naquele momento que você está vivenciando e que vai fazer o quê? Que vai fazer com que você aja de uma maneira muito mais assertiva. Então, por exemplo, você tá lá nadando no mar, linda, uma Viviane que adora praia, né? Eu não sou muito de praia, não, mas Vivi é praieira. Aí vai pra praia e fala, porra, vou nadar até o outro lado da ilha lá. Aí vai nadando, nadando, no meio do nada acha um tubarão lá. Se a Vivi não sentir medo e de repente ela começar a sentir alegria, ela não vai gerar no organismo dela tudo aquilo que precisa ser gerado para de repente uma fuga, uma luta, alguma coisa nesse sentido. Porque o medo, por exemplo, vai fazer o seu organismo gerar neurotransmissores, tudo aquilo que você precisa, vai reorganizar a dinâmica da sua circulação, tudo para onde precisa ser direcionado o sangue, para fazer com que você lute, você fuja daquilo ali, né? Se a Vivi naquele momento, ai, que lindo tubarão, ai, tô tão alegre, que maravilhoso, a Vivi também vai ser comida ali, porque a Vivi não acionou, não acessou a emoção correta naquele momento que está se apresentando para que ela pudesse ter um resultado muito mais assertivo para ela, que talvez fosse a manutenção da vida dela, né? Por exemplo, se você pega... então, o medo, a gente precisa ter o medo, né? Se você não tem medo de atravessar na Avenida Brasil, de repente, sem estar na passarela, né? E, vambora, tô livre, leve e solta, vou sair aqui caminhando e tudo mais, você tem um grande risco de sofrer um acidente. Então, você precisa ter medo para que você fale, não, cara, não vou atravessar aqui, vou lá, vou andar um pouquinho mais, vou atravessar a passarela. Então, o medo, ele precisa existir. A grande questão é quando a porcaria do medo te impede de você ir adiante, de você fazer algo por você, né? E o engraçado é isso, que quanto mais medo você sente, mais o seu corpo... Gente, grava isso, porque é sério. Mais o seu corpo parece que quer que você sente medo. E aí a gente entra na questão da criação da realidade, né? Então, quer dizer, tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Impressionante, né? A humanidade só existe porque existe o medo, né? Se os homens lá, os primeiros homens, não tivessem tido medo, não tivessem se preservado, não tivessem se escondido nas cavernas e tal, eles teriam sido devorados pelos animais selvagens e nós não estaríamos aqui hoje. Então, tudo tem a sua importância. Agora, realmente, quando a gente vem falar da criação da realidade, a gente traz isso muito da Access Consciousness, onde a gente fala de viver na consciência, de viver no aqui e agora, e de justamente não ser o escravo das nossas emoções, né? De novo, voltando lá à minha situação de raiva, né? Que é uma outra emoção. Pô, eu tomava atitudes, brigas, eu saía de casa catando a primeira pessoa que eu ia brigar. Entendeu? A verdade é essa, eu já estava emanando essa energia. Então, assim, a primeira pessoa que apareceu na minha frente, que falava meio torto, ela já ia tomar 3 coices, e aí você fica criando aquela realidade e reforçando, tá vendo? O universo está me testando. E aí você fala o tempo todo que era o que eu fazia. Não tenho paciência. Eu não tenho paciência. E aí você fala, ai meu Deus, me dá paciência. E Deus vai lá e te dá um monte de oportunidade para treinar a paciência. O que você faz? Você fica mais irritado ainda. Então, são ciclos de realidade que você vai criando sem perceber o que você está fazendo. Evangelina, querida, que saudade!
Trabalhamos Seja juntas bem-vinda. muito tempo. Seja bem-vinda. E aí, a gente vai criando essa realidade. E, de novo, lá o medo, né? Eu, por exemplo, tenho medos que não fazem mal nenhum. Eu, por exemplo, tenho medo de montanha-russa. Gente, que malefício traz na minha vida? Nenhum. Né? Assim, quantas vezes na vida, por mais que você vá a parque, Monique ama a Disney. Quantas vezes você foi na Disney em 36 anos de vida? E amo montanha-russa, né, também. Mas vamos lá, você foi na Disney quantas vezes? Na sua vida inteira? Na minha vida inteira, fui na Disney 4 vezes. Então, assim, uma coisa que ela fez 4 vezes na vida, eu ainda não fui nenhuma. Tipo assim, esse medo não me atrapalha em nada. Em nada, sabe? É uma coisa assim, porque não é um pânico. Não é uma coisa assim, se você me trancar hoje numa montanha, você não vai morrer. Eu não gosto daquela sensação. Mas também eu tenho que analisar a altura. Se for mais bobinha, eu me divirto. Eu quero ter diversão, eu não quero ter aquela sensação ruim. Mas não é você tá entendendo? É uma coisa que não prejudica a minha vida, é o que você falou. Gente, o que isso atrapalha a minha vida? Nada. Agora, tem coisas, né? Vamos supor, quando eu tinha medo de dirigir, aquilo atrapalhava muito a minha vida. Quantas vezes eu tinha um carro na garagem, meu marido estava viajando, e eu passando 1000 perrengues com filho pequeno no colo, e o carro lá parado, eu com a carteira na carteira e não dirigia. Então, do que você tem medo, Vivi, hoje em dia, assim, se eu te perguntasse, do que você tem medo? Medo que você fala assim, tipo, da montanha-russa ou na vida? Não, tipo assim, da vida, do que vier pra você, assim, sem ser barata, assim. Eu tô cada vez mais medrosa. É até difícil, assim, eu tenho medo de cobra. É o animal que eu mais tenho medo. Porque, assim, barata, eu hoje em dia sou muito mais tranquila com barata, entendeu? Muito mais tranquila mesmo. Eu não sou assim, pô, aquela que pá, sabe? A matadora de barata. Mas não é uma coisa assim que me gere pânico. Eu tenho as minhas estratégias. Eu gasto um vidro de veneno para matar uma barata, mas não é uma coisa que me gere pânico, entendeu? Uma sprayzada toda lá pra matar uma barata, 10 horas matar uma barata. Lacraia, não, é uma coisa que eu não gosto, pô. Não gosto de lacraia, mas eu não tenho pânico. Se eu tiver que encarar lacraia, eu vou encarar. Cobra já é mais complicado para mim. Cobra é puxado. Ó, vou te dizer, antes de eu conhecer, né, todas essas práticas, né, que nos ajudam no desenvolvimento humano, né, eu desenvolvi muito medo de avião, que foi algo que realmente, por um tempo eu achei que eu fosse pirar, né, mas eu sempre fui muito assim, tipo, eu escolho, né, a gente fala muito de escolhas, né, eu falava assim, eu escolho não ter medo de avião, porque como eu gosto muito de viajar, eu sou uma pessoa, a gente gosta muito de viajar, né? Então, assim, eu falava, porra, fudeu, se eu tiver medo dessa parada aqui, eu não saio mais daqui, acabou a minha vida, né? Oi, Aline, seja bem-vinda! Então, assim, foi algo que as técnicas de PNL me ajudaram bastante na questão do medo de avião. Quer ver outro medo que eu tive quando eu fui mãe? Eu tinha muito medo de morrer quando eu fui mãe. Eu ficava muito pensando assim, tipo, cara, e se eu morrer agora e meus filhos vão ficar com quem? Era um medo que eu tinha, assim, bastante, assim, eu me preocupava muito, assim, não chegava a eu deixar de fazer coisas por medo de morrer. Tipo assim, não vou sair na rua porque eu posso morrer atropelada. Não, não é isso. Mas era um medo que eu tinha bastante, assim, sabe? Que eu ficava pensando muito nisso, assim. E se a gente deixar, e aí que tá, se a gente deixar isso crescer dentro da gente, de uma certa forma, a gente se paralisa, né? Assim, a gente deixa de fazer as coisas porque fala assim, não, putz, não vou fazer isso, né? E o medo do avião pode estar relacionado com o medo de morrer também. Com medo, tipo, cara, se essa parada cair, eu vou morrer, eu não quero morrer agora, entendeu? Por exemplo, então, a nossa mente... Não é assim, você cara, ama? Não, eu não amo. Não é uma coisa assim, cara, que maneiro. Porra, todo dia que eu acordo de manhã eu quero andar de avião. Não. Quando o avião sobe ou quando o avião vai pousar, eu tenho um desconforto, mas não é medo. Não é um medo assim, ai meu Deus, que medo. É uma coisa assim, é desconfortável, entendeu? Mas assim, gente, pô, eu vou demorar quanto tempo pra chegar lá? Teve uma vez, eu viajando sozinha com Maria Clara, né? Eu fui levar ela para São Paulo, pro Parque da Mônica. Eu me agarrei na perna do homem que estava do meu lado. Olha, Maria Clara, mãe, pelo amor de Deus, solta a perna desse homem. Eu falei, não, moço, pelo amor de Deus, deixa eu segurar aqui. Eu tava sem meu marido, porque meu marido também não ajuda muito, não. Meu marido, ele é muito racional, ele não entende nada de medo. Ele fala, olha só,
para com isso, se cair vai morrer todo mundo de uma vez só, então não me perturba não, deixa eu dormir. Anderson é bem assim, cara. No outro dia eu fui mandar ele orar, eu entrei no avião e comecei a orar, né, porque eu sempre oro. Aí eu cutucava ele e falava assim, amor, ora também. Aí ele, porra, a tua oração não tá boa não, cara? Porque se tu tá orando aí, tu tem que confiar na tua oração, caceta, deixa eu dormir aqui. Aí eu falei, cara, tu tá atrapalhando a minha vibe, a minha energia aqui na fé do negócio. Ele é fogo, cara, ele me dá mais medo, Anderson. Não vou viajar com o Anderson, vou falar com ele. São coisas radicais. Isso realmente... Eu falo assim, gente, pra que a pessoa vai se tacar não sei da onde com a corda pendurada? Se aquela corda romper... E aí eu preservo, entendeu? É um medo assim de preservação da vida. Eu não vou me expor à possibilidade do 0,001 da corda romper, entendeu? Pra que isso? Aí eu não vou. Mas não é uma coisa assim, entendeu? Eu acho que se eu realmente me expusesse, chegasse lá em cima, aí eu não sei qual seria a minha reação. Entendeu? Se eu ia travar ou se eu ia tirar a coragem. Porque também, assim, tem coisas na vida que eu vou lá e eu vou fazer. Isso aqui, mesmo com medo. Mas isso é muito engraçado, né? Quando a gente vai analisar o quanto a gente é movido, assim, por essas emoções de forma inconsciente. Porque a Eneida falou assim, eu tenho medo de perder as pessoas queridas. Esse é um grande medo, né? Um dos grandes medos que a gente trabalha, né? Dando já um spoiler lá no workshop. Porque realmente existem medos que a gente trabalha especificamente cada medo. E quando você fala assim, você tem na consciência que você tem medo de perder as pessoas queridas. Mas é isso que a Monique falou, às vezes você tem sentimentos, né? Você tem alguns medos de algumas coisas que, na verdade, tem outros medos por trás. E é isso também que quando acontece lá no workshop que a gente vai trabalhando esses medos, as pessoas falam assim, caramba, então eu agi aí assim por medo, né? E não sabia que, na verdade, por trás daquilo ali era um medo que estava escondido, né? Isso é muito quer ver um medo que está muito em alta, né? Que as pessoas estão percebendo muito agora nessa época, por exemplo, é o medo de ficar doente, né? E que automaticamente se correlaciona com o medo da morte, né? Então, assim, a gente percebe, né, Vivi, o quanto que as pessoas estão com muito medo de ficar doente, nessa época de Covid, né? Dessa quarentena, que eu nem sei mais se a gente está de quarentena ou não. É um medo que surgiu, que foi alimentado, né? E muitas pessoas escolhem alimentar mesmo e tá tudo bem. Por muitas vezes são questões que estão a nível... Sempre está a nível de inconsciente, gente. A gente precisa entender isso. Às vezes, dentro da hipnose, né? Você vai ouvir muito eu e Vivi falando isso. O problema nunca é o problema. Quando você chega para alguém e fala assim, olha, talvez esse seu medo tenha a ver com alguma coisa sua, do seu passado, e a pessoa começar a justificar muito, né? A gente vê muito isso, justificativas. Não, mas é por causa disso, porque aconteceu isso. E a gente sempre fala, o problema nunca é o problema. Né? A sua mente consciente, ela vai te trazer uma justificativa, entendeu? Porque o nosso racional, né? O nosso consciente, o nosso racional, o nosso lógico, ele quer achar um porquê para tudo. Ele vai achar um porquê para tudo para você. Só que, na verdade, quando você vai descobrir, a parada é muito mais profunda do que aquilo que você imagina. Então, de repente, hoje, você vivencia um medo que é alimentado todo dia, enfim, né? Que você acha e você acredita realmente que é por conta daquilo ali, mas quando você vai ver que é algo que aconteceu lá na sua infância, entendeu? Que gerou aquele medo, e aí você não fazia nem ideia, você nem lembrava daquilo muitas vezes. E é o que a gente fala dentro da hipnose. O problema nunca é o problema, né? Assim, às vezes a gente não consegue entender isso. Então, a gente sempre dá o exemplo da lagartixa, né? Daquele rapaz da lagartixa, que tinha medo da lagartixa, mas que quando foi ver, fez uma regressão, né, andando da hipnose, foi ver que o medo dele, na verdade, foi gerado por uma representação dos fatos. Isso é importante também dizer aqui, gente. Tudo é uma representação dos fatos. Tá? Então, o que isso quer dizer? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu e Vivi, a gente está no mesmo quarto. E, de repente, a gente vê algo passar rapidamente, um vulto preto. A Vivi, de acordo com as experiências que ela viveu na vida dela, de acordo com o que ela acredita, de acordo com toda a programação mental, toda a programação que ela tem dentro da cabeça dela, ela vai falar pra mim assim, cara, porra, vi bem um espírito ali, cara, acabou de passar. E eu, dentro da minha vivência, dentro da minha história, dentro daquilo que eu acredito, dentro das minhas percepções, eu vou falar, cara, passou um gato preto ali, entendeu?
Então, tudo aquilo que a gente vai dar o significado que a gente quer dar para aquela percepção que a gente teve de acordo com a nossa história, de acordo com aquilo que a gente viveu no passado e que a gente representa isso, né? Então, no outro dia, só para pegar um gancho e dar um outro exemplo sobre isso, que eu estava até assistindo uma live, né? É aquilo de, por exemplo, você ter duas crianças na casa, né? Às vezes são gêmeos ou cresceram juntos, né? E tudo mais. Aí o pai chega, a mãe tá na cozinha, lavando louça, o pai chega, dá um tapa na bunda da mulher e fala, poxa, hoje você tá linda, hoje é dia, não sei o quê. Aí uma filha olha e fala, meu Deus, meu pai bateu na minha mãe. Entendeu? Tipo assim, na cabeça dela, ela criou aquela percepção. E aí, no futuro, ela não consegue se relacionar com caras bacanas, porque ela acha que os caras batem na... E é tudo a nível de inconsciente, né? E aí, a outra filha que... Cena, né? Não lembra dessa cena, né? E aí, a outra filha que viu falou, caraca, meu pai adora minha mãe, né? Sempre tá brincando com ela. Olha só, como a gente pode interpretar os fatos de acordo com aquilo que a gente... Como a gente acessa a informação, né? Porque a informação entra pra gente, a gente processa a informação e aquilo ali vai marcar a gente pro resto da vida. E aquilo ali vai dar uma... É como se a gente criasse o caminho neural, realmente, que a gente chama, e que aquilo ali fosse alimentando, alimentando, alimentando. E aí você tem medo de relacionamento no futuro, você tem N coisas que podem surgir pra você de uma percepção que você teve lá do seu passado. E isso é incrível, cara. E a gente quer muito que as pessoas se despertem para isso, né? Assim, o quanto que a gente precisa entender que a emoção move a gente, mas o que está por trás da emoção? É sempre algo muito mais profundo, né? Todos temos essas emoções, é normal e tem que ter mesmo, mas quando é exacerbada, o que está por trás disso? Essa é a questão. Na infância, né? Na infância existe muito essa questão do medo. Então, assim, tem pai e mãe que quer privar o filho de sentir qualquer tipo de medo, né? Que quer blindar de experiências do medo. Então, se ele diz que tem medo de alguma coisa, ele não vai mais fazer isso, ele não vai mais fazer aquilo porque ele tem medo, vai cercando. Tem pai e mãe que não respeita também o medo, né? Ah, a criança tem medo disso, aí taca a criança lá. Vai lá, você não pode ter medo, não sei o quê. Aí causa o trauma por um outro lado. Então, a forma também como você começou a vivenciar o medo, que é um processo natural, né? E como que isso foi, né? Como que você foi aprendendo a lidar com isso na sua infância, vai trazer também toda uma forma de como que você encara tudo na sua vida, na vida adulta, né? Porque você, a partir dali, você vai ser aquele cara que, pô, se alia, se você for muito blindado, pô, ali tem alguma coisa que eu não sei o que é, eu já nem vou lá. Entendeu? Ah, é uma experiência nova, eu já não vou nem tentar, eu não vou nem buscar conhecer aquilo. Porque aquilo, para mim, né, é melhor nem... E aí, de uma outra forma, né? Se joga em tudo e já não, nem mede mais os perigos, porque em algum momento foi... Genice também tá chegando aí. Genice chegou, bem-vinda! Vai sendo passado para a pessoa... que, você não importa se aquilo é perigoso ou não, você tem que fazer. E aí, o quanto isso pode ser prejudicial na idade adulta. Então, tudo, e a gente fala isso também na Access Consciousness, né? Do caminho do meio, de sair da polaridade. Então, você não tem nem que obrigar alguém a expor aquela pessoa ao medo dela, nem uma criança, e nem blindar. Faz parte, se a criança não começar a lidar com as emoções, como que ela vai fazer isso na idade adulta? Ela vai ser aquele adulto imaturo, né? Quando a gente fala, às vezes a gente dá exemplo também lá nas nossas aulas, a criança não sabe lidar com as emoções ainda, ela está em aprendizado. Então o que ela faz? Ela se joga no chão, começa a gritar, se espernear. E tem adulto que se porta assim até hoje diante dos problemas. E na verdade ali por trás tem um grande medo, as pessoas arrogantes, que fazem grosserias, né? Que querem se sobrepor pelo grito. Muitas vezes elas têm grandes medos por trás daquele comportamento. É uma forma de se blindar, né, para que ninguém acesse e não consiga despertar o medo dela, né, que ninguém nem consegue acessar. Então, a maior parte das pessoas que tem esse tipo de comportamento. Então, na verdade, quando a pessoa tem esse tipo de comportamento, é uma pessoa que também está precisando muito de ajuda, né, que às vezes é difícil de você acessar e falar assim, poxa, se você está assim, você está precisando de ajuda,
né? É imaturidade emocional, exatamente. Então, a gente vê o quanto a gente ter essa cultura, né? De não saber lidar com o medo desde a infância, vai refletir na nossa vida adulta das mais diversas formas, infelizmente trazendo grandes prejuízos. Que é o que a gente fala assim, que se tornam esses medos, essa forma que a gente não aprendeu a lidar direito com eles na infância, vai estar por trás das nossas crenças limitantes, que é o que a gente fala muito, né? Que são as nossas barreiras e limitações. Para quê? Para que a gente possa viver uma vida plena, uma vida feliz. A gente fica com aqueles medos ali como uma barreira para uma vida muito melhor, que todas nós somos merecedoras, mas muitas vezes esses medos não fazem com que, não permitem que a gente alcance isso. Querendo ou não, somos nós que estamos dando esse poder para esse medo, né? E nós também podemos tirar. Não, enquanto assim, oi Kátia, tudo bom, querida? Bem-vinda. Gente, quem tá entrando, vai compartilhando aí a live, tá? Vai chamando aí a galera para poder conhecer aqui o nosso trabalho, né, do Transcender. E outra coisa, né, quanto a gente não compra do outro também, né, o medo, né, assim, tudo é energia, né, então, às vezes você vê aquele padrão de comportamento dentro de uma família que você compra do outro como sendo uma verdade também, né, e aí fica uma reflexão, né, o quanto que também não pode ser algo que você já traz com você e que você permitiu, né, e assumiu isso como uma verdade para você. E depois, quando você, de repente, passa por uma sessão de barras de ACEC, você descria, desconstrói aquilo, você fala, cara, mas peraí, eu tô diferente, né? Quando eu passei pela minha primeira sessão de barras de ACEC, depois, aconteceu 2 semanas depois, eu pude vivenciar um episódio, e aí eu falei assim, ué, antigamente eu não teria feito isso, né? Quanto que eu comprei um comportamento que foi um comportamento que eu sempre tive depois de vivenciar determinadas emoções e que depois eu pensei, cara, aonde que eu criei isso pra mim, né? Da onde que eu comprei que tinha que ser assim? E aí você vê que a barra de ACEC desconstrói e descria aquilo ali e você fala, putz, que maravilhoso, cara, assim, de verdade. Porque aí você começa a se conectar cada vez mais. Ontem eu falei muito sobre isso, né? Do ser infinito que nós somos. A gente começa a se conectar com a nossa verdade, com aquilo que faz sentido pra gente. Quantas vezes a gente se anula e a gente compra a ideia do outro, né? E aí a gente permite que emoções gerem os nossos direcionem os nossos comportamentos, porque sempre vai ter um comportamento, mas que na verdade não condiz com o ser infinito que você é. Que nem a alegria, por exemplo. Né? A alegria, gente, está muito relacionada com a conquista. Né? Quantas vezes você faz alguma coisa e caraca, putz, grila, cara, não acredito. E aquela energia movimenta você, né? Tudo é movimento. E aí aquela emoção te leva, fala, cara, que maravilhoso, o seu dia é diferente, você celebra aquela conquista. A gente está agora, inclusive, com um grupo de desafio 21 dias da alegria que está rodando, né? Assim, já estamos no finalzinho já, passou tão rápido, né? Eu me dei conta. Foi muito rápido, porque foi muito gostoso, né? Assim, e a gente percebe o quanto que as mulheres que estão participando, elas estão se conectando e se reconhecendo e se percebendo, né? Diante das situações, e assim, a gente vai se permitindo viver cada vez mais a alegria. E a alegria está conectada com isso, com conquista, com realização, com vitória, né? Assim, gente, é muito bom, né? Muito bom sentir alegria, a gente estimular isso na nossa vida, né? E movimentar. E a alegria é uma das emoções que a gente sempre fala que cria, né? Assim, todas as emoções criam. A questão qual é a realidade que você quer criar para você? Né? Se você alimenta o seu medo, você vai criar uma realidade. Se você alimenta a tristeza na sua vida, você vai criar uma realidade. Agora, se você alimenta a alegria, o amor, você vai criar uma outra realidade. O afeto, né? A raiva, você vai criar uma realidade, né? Se você, sei lá, de repente é uma pessoa muito ciumenta e fica com raiva muito facilmente, né? Às vezes a gente vê, né? O alto índice de mulheres aí que estão sofrendo de violência doméstica, né? Aquela pessoa provavelmente acessou naquele momento, talvez um dos caminhos foi acessar a raiva, né? E aí descontou naquela mulher, né? Outro dia eu estava vendo isso, o quanto que as mulheres estão sofrendo e criança também. Parece que aumentou muito também o índice de
como é que fala, Violência gente? contra a criança? De violência, contra a mulher e contra a criança, né? E contra o homem também, tá? Porque o homem também sofre violência. É porque a gente não fala tanto, mas o estudo também trazia que também o homem tinha aumentado o índice de violência também. Então, assim, todas as emoções criam. É saber qual é a realidade que a pessoa quer criar, né? Exatamente. E aí a gente fala isso e a gente consegue entender, né? Que num momento onde a gente está alegre, o que a gente cria a partir da alegria, né? A Janice falou que é violência doméstica. Quando a gente está alegre, fugiu. Quando a gente está alegre, né? O que acontece ali? E justamente quando a gente está alegre, não tem espaço para medo, não tem espaço para raiva, não tem espaço para tristeza. E o contrário também. Só que o mistério é como que a gente administra isso tudo, né? Como administrar isso tudo, como entender qual caminho tomar para que você seja, de fato, uma pessoa onde você perceba as suas emoções, acolha. Não é assim, eu tô com medo, me livra desse medo e lutar contra o medo. Acolha, reconhece que você está com medo. Mas saber quais os caminhos que você vai tomar, quais são as ferramentas que você tem para sair desse espaço, né? Porque esse é o grande mistério da humanidade, né? O que eu faço com isso? Tá, como que eu faço para não ser dirigido pelas minhas emoções? Né? Essa é a grande questão, que é o que a gente conversa, discute, que a gente chama de ser inteligente emocionalmente, de ser maduro emocionalmente e de saber criar a sua realidade. Criar a sua realidade nada mais é do que você ter uma inteligência emocional para você ir modelando e fazendo as escolhas que te afastam desse espaço de ser movido pelas suas emoções para um espaço onde você pode até entrar em contato com essa emoção. Enquanto ser humano, a gente vai entrar em contato com elas o tempo todo. Mas o que fazer com isso? Como administrar isso? É o pulo do gato, né? Que a gente fala muito sobre criar a realidade, é isso. Sim. E aí, gente, o que a gente daqui a pouco... deixa eu ver o horário aqui, que eu nem sei que horas são. Tá, temos 15 minutos. E é aí que entra a questão da permissão, né? É aí que entra a questão de entender, de falar assim, cara, será que realmente eu tô dando conta das minhas emoções? Né? Será que eu não estou vivenciando muito momento de tristeza? Será que eu não estou vivenciando muito momentos de medo que estão me paralisando? E a grande questão que a gente percebe, né, nos nossos atendimentos, né, Vivi, nas pessoas que procuram a gente, é que as pessoas muitas vezes elas não têm nem consciência, elas acham que a vida está tudo bem. Não, tá indo, eu acordo de manhã, tomo meu café, vou trabalhar, chego em casa, janto, pergunto se está tudo bem pro marido, o filho estudou muito bem, eu durmo, e aí vira aquela questão, aquela bola, aquele piloto automático que a gente diz, né? Todos os dias são iguais, e a gente vai achando que tá tudo bem, né? Aquele velho ditado, né? Todo mundo acha que ninguém, aquela pessoa que acha que ninguém precisa de terapia, que só quem se cuida é quem é maluco, mas não é. É exatamente o contrário, né? Quem se cuida é aquela pessoa que sacou alguma coisa e falou, cara, eu realmente preciso de ajuda, preciso entender o que está acontecendo comigo, eu preciso entender como acessar as minhas emoções de uma maneira muito mais assertiva, entender, acolher, gostei da palavra que você usou, acolher, né? E o acolher é o reconhecer, né? Você precisa reconhecer, né? Às vezes você pergunta para uma pessoa assim, me dá uma qualidade, um defeito seu. As pessoas às vezes não conseguem nem responder isso. É verdade, né? A gente percebe isso, às vezes as pessoas ficam horas pensando defeito, qualidade, calma aí. Né? Na maioria das vezes as pessoas, o defeito, elas conseguem apontar até mais rápido do que a qualidade. Porque a gente cisma em ter a porcaria do foco no negativo. Né? A gente consegue alimentar sempre o que é ruim, a tristeza, a doença, a depressão. A gente cisma de acolher isso. Né? Na ASEX a gente fala isso, né? O que está certo dentro disso, o que está errado, não tem polaridade, a gente não trabalha polaridade, mas a grande questão é como a gente compra a ideia de que se você está doente, ansioso, depressivo, então você está certo. Porque como que você está vivendo nesse mundo aqui de doido e você não está com isso? Né? E enquanto você decide escolher a alegria, você decide escolher se sentir bem, se conectar ao amor, à gratidão, mas como assim? O que é isso? Tá drogado? Entendeu? Tá doidão? O que é? Como é que você tá assim? Entendeu? Que a menina tava revoltadíssima. Ela acordou de manhã e escreveu um post
assim, muito revoltada. Como que pode alguém achar que existe a possibilidade de ser feliz, alegre, nesse momento? Isso é um absurdo, isso é uma utopia, isso é uma falta de respeito com quem morreu. E aí a pessoa... Aí eu falei, caraca! Que é isso, gente? Tipo assim, vamos agora todos fazer um procedimento de se arrastar na lama juntos. Entendeu? Se tiver alguém um pouquinho alegre, derruba ele, joga ele na lama também. Por que não o inverso? Né? Por que não escolher diferente? Por que ai, tá, mas poxa, a minha avó tinha depressão, minha mãe tem depressão, minha tia tem depressão, óbvio que eu tenho depressão. Quebra o padrão, entendeu? Né? Chega. Por que você tem que permanecer? Ah, eu não consigo. Tudo bem, pede ajuda, né? Sim. O que não falta são ferramentas para resolver isso. Tem a constelação que a gente vai começar a estudar. Denise, querida? Estamos muito animadas. Vamos ficar aí, Experts, que é uma coisa que a gente já está querendo. Né? Tem as barras de Axis que a gente justamente limpa sentimentos, pensamentos, emoções, crenças, tudo isso, né? Em cada áreazinha ali daquele ponto que a gente vai trabalhando. Então, tem infinitas possibilidades, né? Se tem uma coisa que tem de infinitas possibilidades, são ferramentas terapêuticas. Tem para todo gosto, né? Tem de perto, tem presencial, tem a distância, tem de tudo. Então, o importante é você também reconhecer, né? Da mesma forma que a gente reconhece as emoções, reconhecer, olha, eu não estou sabendo lidar com as minhas emoções. E aí, a poeira embaixo do tapete, eu gosto muito dessa expressão, né? A poeira embaixo do tapete, ela é uma poeira acumulada. Você fingir que não está vendo, não vai dissolver a poeira. Só vai acumular mais. Então, reconheça as suas dificuldades, o que você precisa de apoio. Agora que a Janice está sabendo, a gente falou, eba, porque eu sou aquela que daqui a pouco eu vou te avisar, Janice. Daqui a pouco eu te mando mensagem. Não, eu já avisei pra ela. Eu falei, olha, a Vivi vai fazer. Fica tranquila. 2 dias antes do curso, eu falei assim, olha, eu tô entrando aí na turma, me mandando o link, eu sou dessa. Não, eu já avisei ela. E aí, se você olhar e falar assim, cara, esse tapete tá imundo aqui embaixo. Não tem o meu aspirador, não sei qual é a minha vassoura, mas você já olhou para aquela poeira, né? Então, o primeiro passo é esse, é você se olhar e reconhecer em que momento que você está, se existe alguma coisa te atrapalhando, se é o medo, se é estresse, se é a raiva. Ah, eu também quero esse curso! Ana, peraí, Aninha, você vai, depois a gente vai falar, vou te falar lá o curso. Daí, deixa eu te falar uma coisa só. E o legal, gente, de repente para vocês que estão aqui, quem já conhece a gente, beleza, mas às vezes você não conhece o nosso trabalho que a gente desenvolve no Transcender. É muito importante dizer que eu e Vivi, nós fomos e somos pessoas normais, né? Então, a gente já vivenciou emoções de todas as formas, de todas as intensidades. A gente já fez muita merda por conta das emoções que a gente não sabia acessar certo, entendeu? E é verdade isso, e tá tudo bem. E a gente passa por desafios, né? Passa por desafios. E os desafios pessoal, a gente está aprendendo. É o que eu falo, se a gente não tiver perfeição, a gente não vai estar aqui. Sim, e o desafio, gente, ele vem, né? A grande questão é, a gente tá aqui, né, juntas, a gente uniu força, a gente trabalha muito bem juntas, exatamente para mostrar e para levar, tipo assim, cara, quanta transformação a gente conseguiu fazer na nossa vida, né? Assim, vamos, para quem se permitir, para quem escolher realmente, vamos levar isso para as pessoas, porque nós também já sofremos, né? Hoje em dia, quando algum desafio acontece, a gente consegue ter a clareza e a percepção de que a gente sai daquele estado muito mais rápido, né? A gente não fica ali alimentando a ansiedade, o medo. Eu e Viviane éramos muito ansiosas, né? Viviane, ela até fala que ela era muito mais estressada até do que ansiosa. Eu sempre fui muito ansiosa. Então, hoje em dia, a gente consegue acessar as coisas e entender e ter uma percepção de falar, epa, calma aí, eu estou acessando, a gente sempre fala, né, Vi? Estou acessando a velha Monique. Calma aí, que isso aqui não me pertence mais. Eu já sei que eu posso ir por outro caminho, que eu posso escolher outra coisa que pode ser muito mais assertiva, né? E a gente quer muito despertar isso nas pessoas, né? E quem tem se permitido, quem tem entrado em contato com a gente, quem tem vivenciado as coisas que a gente tem oferecido, né? Hoje no post eu botei. A gente dá oportunidade, basta você escolher querer vivenciar aquilo, né?
E aí hoje a gente quer falar sobre uma oportunidade muito bacana. Tem né? muitas oportunidades, aliás, né? Tem muitas, muitas, muitas. Hoje a gente está falando de uma delas, né? Mas existem infinitas possibilidades. E se o infinito é muito grande para você, pensa aí que pelo menos tem umas 100 possibilidades aí para você acessar de diferente, que talvez fique mais fácil pra Nossa você querida, entender. do desafio de 21 dias da alegria olha tá com a aqui. gente. Tá. A Simone também tá lá com a gente. Tá todo mundo, Isso. tá, gente? A mulherada tá incrível. É cada relato, é cada superação, é cada coisa que é demais do Desafio 21 Dias. Mas não é do Desafio 21 Dias que a gente quer falar. A gente quer falar de um workshop que já rolou, né, Vivi? Já rolou. Quando rolou, não vou me lembrar a data que rolou aqui, nosso primeiro, e que foi um sucesso, tá? A mulherada realmente começou a se deparar. Ó, a Simone falou, sim, Simone participou do primeiro, não foi, Simone? Foi maravilhoso, né? Se deparou com seus medos, fizemos técnicas, porque eu e Vivi, a gente gosta de teoria e prática, tá? Você não vai sair sem fazer técnica. Vai já pensar, ressignificar muita coisa na sua vida, vai entender como que você pode criar diferente na sua vida, entendeu? Então, assim, se você quer ter acesso a informações que vão trazer para você mais controle emocional, mais autoconhecimento, mais a percepção de olhar e se deparar e falar, epa, isso aqui está acontecendo, calma aí que eu vou colocar em prática. As meninas me passaram lá o passo a passo, deixa eu ver se funciona mesmo, entendeu? Ó, a Simone botou aqui, foi demais, participei e quero de novo. Então vambora, vem com isso, porque sempre tem novidade, né? Eu e Vivi, a gente nunca dá o mesmo. Então, exatamente. Porque o próprio workshop, ele foi uma coisa que ele se fez, né? Energia, a gente trabalha muito com energia. Porque a gente marcou um dia para fazer esse workshop. E foi muito engraçado, porque quando a gente teve um determinado momento que a gente estava conversando, vou contar aqui os bastidores, né? Rapidamente, no privado, né? Aí eu falei assim, cara, a gente tá simplesmente, tem 3 horas, a gente tá na metade do conteúdo. Por isso que virou um dia inteiro. Exatamente. E aí a gente parou e falou assim, olha, meninas, a gente pode ficar com vocês aqui até a hora que for, ou a gente marca daqui, marcamos depois, né, sem ser no dia seguinte, no outro. E aí nos reencontramos. E aí a gente percebeu, sem falsa modéstia, a preciosidade que a gente tinha criado, que a gente achou que era uma coisinha legal, mas que era muito mais. Ele foi muito mais do que o que a gente imaginou. E eu vou ter que dizer que vocês, agradeço muito a quem fez e quem gostou do primeiro. Só que o segundo... Se preparem! Se preparem! Porque não tem como, a gente está sempre estudando, a gente está sempre evoluindo, a gente está sempre praticando o que a gente ensina. Então, rapaz, vai ser muito incrível. As inscrições já estão abertas, né? Porque daqui a pouco o tempo está acabando. O link está na bio, vai ser no dia 11/7, das 9 da manhã às 5 da tarde, com intervalo para o almoço, online, no conforto da sua casa. Né? A gente está redescobrindo o mundo, um novo mundo, onde a gente aprende muito, né? No nosso sofá, na nossa cama, e vai ser um grande prazer receber vocês com esse conteúdo maravilhoso que a gente está preparando, né, Monique? E outra coisa, gente, eu quero falar o seguinte, dia 11 eu não vou poder estar, não sei o que, eu tenho um compromisso, não tem problema, vai ficar gravado. Se você se inscrever, você vai ter acesso ao conteúdo depois, tá? Não tem problema. Outra coisa muito interessante para falar é o seguinte, eu e Vivi, a gente realmente confia muito no nosso trabalho, né? Mas é claro que talvez a gente não vá agradar a todo mundo. Se acontecer de você participar e você achar, cara, não foi contribuição para mim. Eu participei ao vivo, fiz as técnicas, fez tudo, acho que não tem nada a ver comigo, não tem problema, tá? A gente devolve o seu dinheiro, tem lá as regrinhas lá, quando você clicar agora, quando acabar a live, lá no link da bio, e clicar para fazer a sua inscrição, você vai ver lá as regrinhas para a gente devolver o dinheiro, mas de boa, a gente realmente estuda bastante e a gente acredita no nosso trabalho, mas a gente entende que o mapa não é o território, né? De repente, naquele momento não fez sentido para você e está tudo bem. Em algum momento, quem sabe a gente não vai ser contribuição de uma outra forma para você e assim a gente agradece, a gente pede que isso aconteça. Então, gente, o que tem é escolher, tá? Não sei, tô na dúvida. Gente, a dúvida é a pior M que existe, tá bom? Ou você decide que vai, ou você decide que não vai.
Para com isso, pelo amor de Jesus Cristo. Sai de cima do muro, tá bom? Sai de cima do muro, pelo amor de Deus. Ah, eu vou nessa mesmo, vou me jogar, eu quero me conhecer, eu quero entender o que acontece comigo, eu quero entender minhas emoções, eu quero entender como eu posso construir uma vida melhor para mim, como eu posso inspirar. Eu gosto disso, gente. Ontem eu falei isso do ser infinito. Quando a gente começa a acessar e mudar as coisas, a gente muda a gente, mas a gente inspira o outro a entender que eles também podem, entendeu? Imagina se todo mundo inspirasse todo mundo, o mundo ia ser incrível. Se todo mundo se conectasse à alegria, ao amor, à gratidão. Imagina só, gente, o que a gente não faria desse mundo que a gente vive. Então, assim, é escolha, tudo são escolhas. A gente espera realmente que você escolha estar com a gente. A live vai acabar. Clica no botão agora, quando cair essa live, não deixa para depois, porque as oportunidades, elas vão aqui, ó. As oportunidades vêm. Ou você agarra a porcaria da... É que nem se você estivesse pescando. O peixe tá lá. Ou você joga a rede na hora certa, meu amor, ou tu perde o peixão que tu queria comer na noite. Entendeu? Então, é isso. Vivi, gratidão. 30 segundos. Gente, gratidão quem esteve aqui. Vocês vão perceber que as lives agora vão começar a ser muito mais aqui no Transcender. Se você acha que nós somos contribuição para você, chama as amigas, gente. Fala, ó, tem duas terapeutas lá no Transcender. Vai lá conhecer elas, segue elas lá no Instagram, porque a gente quer ser contribuição para você. Vivi, te amo todo mundo. Fiquem com Deus. Amém.